Queridos irmãos, a paz do Senhor. É sempre bom estar aqui e me sinto muito bem. Me sinto em casa para a glória de Deus. E pastor Moisés, pastora Denise, nos recebe melhor do que merecemos. Mas nós vamos continuar aí onde paramos. E eu não sei se é a mesma pessoa que vai passar o slide. O senhor viu onde a gente parou? Glória. Então bote lá no slide onde nós paramos ontem. Isso mesmo. Para os irmãos que não estavam ontem, nós fizemos uma breve introdução às principais características da era pós-moderna e como isso se reflete na igreja, na mentalidade, na construção do pensamento teológico. E dentro do grupo de pressupostos teológicos, né, de base, de fundamentos, existe, claro, aqueles pressupostos, aqueles fundamentos que são inabaláveis, não se removem, não se negociam, pois é a coluna vertebral da palavra de Deus. São verdades, nós usamos ontem o adjetivo, não é só verdade, é uma verdade absoluta, não é isso? Então ela não pode ser relativizada de acordo com a cultura, de acordo com o tempo, não é? Mas aí uma das correntes teológicas que infelizmente beberam a água da pós-modernidade e quiseram tomar conta dos nossos púlpitos é a corrente liberal, liberalismo teológico, certo? E eu disse aos irmãos ontem, tenha paciência com a quantidade de termos, mas não é para enfadar, é para elucidar. E nós temos aí 5 características que fazem parte do nosso dia a dia de fazer igreja. Nós lidamos com o sobrenatural, lidamos com fatos históricos, porque a Bíblia também cita fatos históricos, não é? A própria Bíblia Sagrada, que é uma ferramenta, é a nossa única regra de fé e prática, e é um dos pilares da reforma que nós estamos rememorando hoje. Sola Escritura, eventos bíblicos que ocorreram e estão registrados, e o sentimento religioso que também é promovido em nossos cultos e em nossa confissão de fé. Em relação ao sobrenatural, para o pós-modernismo e para as correntes liberais, o sobrenatural não existe. Só interessa o natural. Aí sai da esfera do espiritual para a esfera do mundo material. É querer trazer a ciência, o método científico, aquilo que é palpável, tangível, como verdade. O que passa disso não pode ser considerado verdade, porque não pode ser tocado, eu não posso pegar, eu não posso sentir. Então, eles usam o método científico ou a ciência como a única detentora da verdade. O que é um grande problema, porque o mundo sobrenatural existe e não dá para ser calculado, pesado, medido, analisado. O mundo espiritual existe. E nós, muitas vezes, na nossa carnalidade, tendemos a puxar tudo para o mundo material, nós, crentes, e esquecer da realidade espiritual. É por isso que Paulo escreveu lá aos Efésios, capítulo 6, um lembrete para nós, crentes, acerca do mundo espiritual. Ele diz no verso 12 do capítulo 6, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Paulo está relembrando, pelo Espírito Santo de Deus, que a luta que eu falei ontem lá de Judas, vamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa luta não é uma luta corporal, essa luta não é uma luta material, é uma luta espiritual. E se é espiritual, deve-se utilizar ferramentas espirituais. Não se defende a fé com unhas, garras, dentes, porretes. Não, se defende a fé com armas espirituais. Por isso que o apóstolo diz no verso 13,
Portanto, tomai toda a armadura de Deus. E nessa lista não tem granada, não tem escopeta, não tem canivete. Nessa lista tem capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, sandália da preparação do evangelho, cinto da verdade, não é isso? Espada do Espírito. Então a igreja, ela luta com armas espirituais, porque o mundo espiritual existe, é uma realidade. Só que no pós-modernismo se busca destruir tudo que é espiritual, porque Deus é uma realidade espiritual. Deus é espírito, não é isso? E nós sabemos que Deus fez a matéria, mas ficou fora da matéria. Deus fez o tempo e ficou fora do tempo, porque Ele é eterno. E Deus fez a energia e ficou fora da energia, que Ele não precisa de nada para lhe mover. Nele é que nós nos movemos, como diz Paulo, no Areópago. Então, quando eu destruo, quando eu tento desintegrar esta realidade espiritual, eu trago todo o homem para um pensamento puramente material. E aí a gente vê uma característica hoje dentro até da nossa confissão de fé, dos nossos cultos, uma sede imensa de muitos cristãos para satisfazer tão somente as necessidades materiais. Não é isso? Tem pessoa que não vai jejuar nunca, mas se ficar desempregado, ele faz um jejum para Deus abrir porta. Não estou dizendo nem que é errado isso, mas entendam, não é? Nunca faz um jejum, nunca tem uma vida de oração, mas se adoecer, ele corre para o altar, para Deus curar, não é isso? E nós temos que entender que vida devocional com Deus não é só para resolver as nossas necessidades materiais. Não é para realizar o sonho da casa própria, que isso a Caixa Econômica faz. É para buscar as aspirações espirituais. Uma pergunta introspectiva, de autoanálise: quantas vezes neste ano a gente jejuou? Quantas vezes neste ano a gente orou a sós com Deus, sem precisar das demandas da igreja? Vida devocional com Deus, para satisfazer as necessidades espirituais, não é? Então nós temos hoje uma geração que tem os seus diplomas, tem os seus anéis, não é isso? Tem as suas ferramentas, seus automóveis, seus bens, mas quando um vizinho está endemoniado, ele tem que dar o zap do pastor ou chamar alguém da igreja que ele diz que tem uma oração forte, mas ele não se considera apto de ir lá fazer uma oração e no nome de Jesus e no poder do Espírito declarar libertação aos cativos. Por quê? Porque nós nos enriquecemos materialmente e em detrimento da vida espiritual. Mas quando Pedro e João chegaram no templo, em Atos 3, disseram para o paralítico na Porta Formosa: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje nós estamos até negando muitas vezes os milagres. Nós crentes, né, que estamos sem perceber bebendo águas pós-modernas, a gente está até negando o milagre. Às vezes a gente prefere a explicação do médico, a explicação do documentário, do que reconhecer que foi uma intervenção divina, não é isso? E muitos crentes se desesperam quando ouvem um médico dizer assim: meu filho, na sua situação, só um milagre. Aí se desespera. Ai, irmão, você não sabe o que o médico disse, só um milagre, eu vou morrer. Olha o nível da fé, muitas vezes menor, infinitamente menor do que um grão de mostarda. Bom é quando o médico diz agora só um milagre, porque realmente está saindo da esfera do material e vai entrar na esfera do espiritual. Aí Deus entra em cena, Deus mostra, Deus fala, não é? Mas nós estamos tão providos de ferramentas materiais que muitas vezes nos ausentamos do mundo espiritual. E aí, muitas vezes, os teólogos liberais criaram discursos que trouxeram para dentro da igreja e dizer que milagres são apenas figuras de linguagem para tentar descrever Deus, né? Você pega esses teólogos liberais, eles tentam explicar
todos os milagres que tem na Bíblia, de algum ponto de vista físico, químico ou biológico. Nunca compreendendo que é uma intervenção divina. Mas nós servimos ao Deus que intervém, que muda o curso da história. Este é o Deus que nós servimos. E aí entra o segundo ponto, a história. Para a pós-modernidade, a história não é um ato de sucessão de fatos. Até a história está sendo bombardeada. A história não é uma sucessão de fatos, mas é simplesmente uma questão de ponto de vista. Nós vimos ontem que até a matemática está virando uma questão de ponto de vista. Nem as ciências exatas estão escapando do advento dessa metralhadora de ideias pós-modernas, não é? Mas para eles, a história também não é uma sucessão de fatos contínua, mas é uma questão de ponto de vista. E, evidentemente, Deus não pode intervir na história. É o que nós conhecemos como teísmo aberto, que é uma corrente teológica que diz o seguinte: Deus criou o universo, criou todas as coisas, mas deixou elas ao acaso, ao relento. Porque Deus ele não pode intervir na história, simplesmente porque ele não sabe. Irmãos, quem diz isso são teólogos, alguns teólogos pós-modernos. Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. E como ele não sabe o que vai acontecer amanhã, como ele não é onisciente, porque a onisciência de Deus não é só saber todas as coisas ao mesmo tempo. A onisciência de Deus é que Deus sabe de tudo, do passado, do presente e do futuro. E por conhecer todas as coisas, Deus tem poder não só de conhecer, mas de intervir, de alterar o curso da história. Ele dá ao homem a capacidade de escolha, o livre-arbítrio, a responsabilidade nas decisões, mas mesmo quando o homem erra nas decisões, Deus vem com a sua graça redentora, Deus vem com o seu braço poderoso para restaurar a história do homem. Porque se não fosse assim, essa igreja estava vazia, só com as tomadas de decisões erradas que cada um de nós temos acumulado ao longo da vida, não é? Mas há diversos textos, por exemplo, que mostram que Deus tem o controle da história. Um bem conhecido nosso, pentecostal gosta muito, Isaías 43, versículo 18. É a prova de que Deus tem o controle da história. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá notícia. Porventura não a sabereis também? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Este é o nosso Deus que sabe todas as coisas e que tem o controle da história na mão. Amém, igreja? Quando Adão e Eva pecaram, Deus não ficou com os braços cruzados, enrascado na decisão do homem, e agora o que será de nós? Pelo contrário, o plano da redenção foi revelado. Gênesis 3 e 15. O proto-evangelho, a primeira profecia bíblica. Deus faz aquela audiência com o homem, a mulher, a serpente, e anuncia o plano da redenção. Alguém disse que é o plano B, mas não é o plano B, porque Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Estava tudo preparado, glória a Deus. E quando Satanás pensou que tinha feito uma bagunça, Deus vem dizendo: eu tenho já o plano da redenção preparado. Porém, inimizade entre ti e a semente da mulher, mas da semente da mulher vai nascer um que vai te esmagar a cabeça. E a Bíblia Sagrada é o desenrolar do plano da redenção de Deus, que tem o controle da história na palma da mão. Não é isso, irmãos? Então, nós temos liberdade para a tomada de decisões, mas Deus é soberano para ter a história na palma da mão. E se não fosse assim, Israel teria se perdido. Mas Deus diz para Israel: vocês podem
se espalhar por toda a terra e ser desterrados até as extremidades. Mas eu, Senhor, vos congregarei novamente e vos trarei até o filho que está mais longe. Eu trarei de volta para a terra, porque eu fiz uma aliança com Abraão, eu fiz uma aliança com Davi, e esta aliança é inquebrável, é incondicional. Então Deus, Ele verdadeiramente controla a história, e as Sagradas Escrituras nos mostram isso. Terceiro, a própria Escritura é um testemunho de Deus, e por isso que o foco do inimigo é bombardear a Bíblia. Porque hoje, a única frente de resistência contra a relativização da verdade é o cristianismo com a Bíblia Sagrada. Nós pregamos e professamos que a Bíblia é uma regra absoluta. Então, como somos praticamente a única frente de resistência, vem toda sorte de bombardeios para destruir a Bíblia. O livro mais perseguido e o livro mais vendido da história. Então, não tem como anular a palavra de Deus. As repartições públicas estão sendo convidadas a tirar todos os exemplares da Bíblia Sagrada. Escolas estão sendo proibidas de citar versículo bíblico, não é? Grandes instituições federais estão sendo proibidas de entregar exemplar da Bíblia para os funcionários, mas não adianta, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, alguém ajudando ou não. Vale uma breve reflexão missiológica, porque na China comunista os irmãos sabem que Bíblia lá é utopia, não existe. E com o advento da tecnologia começaram a implantar os aplicativos de Bíblia, não é isso? E o que foi que o governo fez? Derrubou. Principalmente na pandemia, até live de culto foi proibido. Então, chinês, antes de perderem as Bíblias, decoraram. Não decorou tudo, claro, né? Mas desfolharam a Bíblia e alguém disse, meu Deus, vai destruir a Bíblia? Nada. Cada irmão ficava com uma folha e decorava aquela folha. Então eu quero pregar agora de noite Mateus 24. Irmão, tem alguém que tem Mateus 24 aí decorado? O irmão lhe levanta, eu tenho Mateus 24 decorado. Declama aí, irmão, que eu vou pregar o texto bíblico. Um país onde a Bíblia é proibida, é crime portar a Bíblia, é crime baixar um aplicativo de Bíblia, mas só na China se estimam mais de 200 milhões de cristãos seguindo a palavra de Deus como única regra de fé e prática. É praticamente um Brasil inteiro dentro da China, ouvindo o evangelho do Senhor Jesus, porque as portas do inferno não prevalecerão. Agora, me permita ver, o pastor fica à vontade para falar. Tem gente que vem para o culto e não traz Bíblia, tem os que traz e não abre, tem os que abre e não lê, tem os que lê e não crê, tem os que crê e não pratica, e tem os religiosos que praticam, mas não ama. Mas nós temos a liberdade de andar, abrir, ler, crer, praticar e amar, para que com esta palavra possamos prosperar. Não é verdade, meus irmãos? Então, as Escrituras Sagradas estão sendo cada vez mais bombardeadas. E qual é a famosa frase que a gente ouve, principalmente quando entra lá na academia? A Bíblia é um livro cheio de erros e contradições. Não é isso? É um dos chavões que a gente ouve aí fora. Não vou ler a Bíblia não, que a Bíblia foi um livro feito por homem. Então também vamos desconsiderar toda a filosofia grega. A gente entra nas universidades e Aristóteles, Sócrates, Platão são ensinados como fontes de verdade, inerrante até. E é fácil desmontar esse argumento de que a Bíblia é cheia de erros e contradições. Dois argumentos. Vamos comparar a Bíblia Sagrada, que é um livro milenar, com também as obras da filosofia grega, da sabedoria antiga. Se a gente pegar os escritos de Platão, de Heródoto, de Tácito, que são usados no mundo ocidental como fonte de verdade, a distância que separa o tempo em o que eles falaram e a primeira pessoa que pegou as palavras deles e escreveu, nós temos aí um intervalo entre o que foi dito e o primeiro manuscrito, ou seja, a primeira pessoa que se lembrou o que foi falado e passou aquilo para a escrita, nós temos um intervalo de 500 anos. 5 séculos separam o que grandes filósofos gregos falaram do que os primeiros discípulos escreveram. Agora vamos para a Bíblia.
Vamos para o Novo Testamento. O tempo que separa o que Jesus falou do que os apóstolos escreveram, tomaram nota, 20 anos. Aí eu pergunto aos irmãos, não precisa responder, o que é mais confiável? Um manuscrito que tem 500 anos de intervalo de escrita, ou um que tem 20? Não precisa responder, né? Que até esse menino aqui vai falar. Vamos para outro dado. A quantidade de cópias de escritos de Tácito, de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, ronda 20 manuscritos. Quando muito, 35 manuscritos, arredondando no máximo 50 xerox do que eles falaram, digamos assim. Agora vamos para a quantidade de cópias de manuscritos do Novo Testamento, só do Novo Testamento, 25 mil cópias só de manuscritos do Novo Testamento. O que é mais confiável? Uma fonte de sabedoria que tem mais de 25 mil cópias, ou uma que tem umas 20 a 30? Mas isso a Globo não mostra. Isso você não vai ver no documentário do Fantástico. Mas quando o professor lá na faculdade pega um menino de 15 anos, que muito mal acabou o ensino médio, e o professor chega no primeiro dia de aula: bom dia, eu sou o professor Zezinho, eu tenho pós-doutorado em Harvard, eu tenho doutorado em Oxford, eu tenho isso em Cambridge. O menino abre a boca e diz: eu vou falar o quê, meu Deus? Hein? Eu sou dali da Assembleia de Deus. Hein? Quem é? O que foi que tu estudou? Eu estudei a lição da EBD. Então, é uma competição, eu sei, desvantajosa, porque aquele currículo vomitado dá a impressão de que aquela criatura é a verdade encarnada. Mas nós precisamos de mais momentos como esse. Mais terças teológicas, quartas teológicas, quinta teológica. Sabe, irmão, porque a gente pentecostal fez muita madrugada da providência, muita tarde do rebuliço, muita noite da vitória, muita manhã do milagre, e esquecemos das noites, das tardes, da manhã de estudo. E quando veio a hora de defender a fé, cadê a espada do Espírito para manejar bem, não é? E o feijão do milagre, o galho da vitória, não traz vitória nas lutas pela fé. Mas a luta pela fé, a gente vence manejando bem a espada do Espírito. Precisamos estudar mais a Bíblia. Precisamos aprender mais a Bíblia, para não vir com aquela história de ontem à noite do não sei, só sei que foi assim. Aí o que é que acontece? Você irrita o pós-modernista quando ele vem e diz assim: a Bíblia é cheia de contradição, e você diz assim: olha, perguntar não ofende. Aí você traz esse dado que eu disse. No mínimo vai acontecer duas coisas: ou ele vai sair da sala, ou é você que vai ter que sair. Mas isso é lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Outra história que eles usam na esteira pós-modernista é que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra do homem. Que história de palavra de Deus? Irmãos, Deus usou 40 homens em 3 idiomas, no intervalo de aproximadamente 1.500 anos, para produzir esses 66 livros. Você pega esses sites de fofoca de televisão, um autor de novela, ele tem uma equipe de 3, 4, 5 ajudantes para produzir o enredo da novela. Antes da novela terminar, dá briga. Sempre dá briga. Porque um quer dar um destino para um personagem, outro quer dar um destino. Um escreve que o personagem morreu, o autor outro fica sabendo, mas não era para matar, que ele vai se casar com fulano. Eles mesmos não se encontram no enredo. Deus reuniu 40 homens, em locais diferentes, em tempos diferentes. Louvado seja Deus. Ezequiel nunca tomou um café com João. Glória. Ezequiel viveu às margens do rio Quebar, na Babilônia. João estava exilado na ilha de Pátimos. Mas o que Deus mostrou a Ezequiel, e ele escreveu no capítulo 1, louvado seja Deus, João viu e registrou também em Apocalipse capítulo 1, o Filho ressuscitado com aparência de fogo, com aparência de brilho, com aparência de glória, sem contradição alguma, porque quem estava falando era o Verbo eterno, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Irmãos, não se intimide. Quando alguém disser que a Bíblia não é a palavra de Deus, diga: ela é. E eu vou lhe provar que é. Porque na Bíblia não há contradição. É por isso que Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, esse aqui eu queria que a gente lesse todos juntos. Eu sei que como eu boto o slide, aí fica ruim para botar o versículo, né? Mas os irmãos trouxeram a Bíblia. E eu queria que a gente lesse 2 Timóteo 3:16. Isso é versículo para a gente já ter decorado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E quem tem costume de marcar na Bíblia, fazer um ponto, uma exclamação, marque esse versículo para defender a Bíblia. Que a Bíblia ela é autodefendida. Vamos lá, todos juntos? Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que aperfeiçoa o crente é a palavra de Deus. A palavra de Deus não só nos instrui, mas nos aperfeiçoa. E o que é que este mundo pós-moderno, babilônico, não suporta? Perfeição. Não é isso? E tem crentes que pegam esse discurso, eu já falei alguns chavões pós-modernos ontem, como por exemplo, aceite-se a si mesmo, ao invés de negue-se a si mesmo. E tem uns que usa o outro chavão. Não sou perfeito. Não exija perfeição, eu sou a si mesmo. Domestica os seus pecados, maximiza os seus erros e diz: tem que me aceitar assim porque o Pai me ama. E ninguém é perfeito. Mas observe que o alvo de Deus é que nós nos tornemos perfeitos. Através de quê? Da palavra. Vamos ver outro desejo de Cristo em relação à igreja. Efésios capítulo 4. Nós estamos vendo ainda a centralidade das Escrituras. E eu disse que pode compartilhar o material. Então os irmãos também não se preocupem. Efésios 4... e versículo 11, olha o que Deus deu para a igreja. Deus deu para a igreja porcelanato, máquina de ar-condicionado, uma conta no Bradesco Prime, para vocês crescer aí na providência. Não, olha o que ele se preocupou em dar à igreja. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Deus dá isso à igreja. O que é que apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor usa em comum? Palavra, linguagem, Bíblia. A metodologia do evangelista é diferente da do doutor, mas todos esses usam o quê? A palavra. É o instrumento que usa para alcançar vidas, discipulá-las e fazer o que com estes? Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para serviço, para a obra do ministério. Não é para dar a volta por cima, não é para ficar em lugar de honra, não é para subir no palco e cantar o sabor de mel, não. É para serviço. Deus está investindo em nós, para nós servirmos a Ele e a sua santa igreja. Um serviço útil, proveitoso, edificante, irmãos, até que contribuímos com a edificação do corpo de Cristo. Então o Senhor nos aperfeiçoa pela palavra para a gente servir melhor. Se a gente não abre o coração para a palavra, a gente não é aperfeiçoado, a gente não serve melhor, e o que é que acontece? O Pai não é glorificado. Vamos ver só mais um exemplo. Mateus, Sermão do Monte. Aqui é Jesus mesmo falando diretamente para esses pós-modernos que estão dentro da igreja e dizem: eu não sou perfeito, não me julguem, que o Pai é amor. Olha o que Jesus diz em Mateus 5:48. Aqui vocês não dizem isso não, mas onde eu estou falam. Mateus 5:48. O que é que Jesus quer que a gente seja? Sede vós, pois, perfeitos. Olha só, irmão. Jesus não diz assim: sede, pois, aperfeiçoado. Se esforce, que papai te ama. O que der para você fazer, você faz. Não. Sede perfeitos. Aí ele joga
o padrão de perfeição. Porque Jesus não gosta, né, pastor, de subjetividade. A subjetividade é um padrão do pós-modernismo. Volta aí, meu santo, porque tem gente que não estava ontem, para a capa desse slide, por gentileza. Olha o que o pós-moderno gosta, disso daí. O que é essa figura? Quem pode interpretar para nós? Pelo amor de Deus, se alguém interpretar, eu vou dizer, irmão. O que é que você tem? Não é nada. Subjetividade. Alguém vai dizer que isto é isto. Outro vai dizer que é aquilo. É tudo, inclusive, e na verdade não é nada. Porque o pós-moderno está amparado na subjetividade. Ou seja, na minha opinião, no que o sujeito diz, no ponto de vista. Mas Cristo está assentado na objetividade. Cristo gosta das coisas claras. Então, seja assim, seja perfeito, isso é muito vago. Pode voltar, por gentileza, lá para o 5º slide. Seria muito vago. Eu entendo que ser perfeito é isto. Aí Cristo diz, não. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É por isso que Deus fala para Israel no deserto, sede santos. Mas alguém deve falar, santidade para mim é isso. E tem crente falando isso hoje. Não me julgue. Santidade está no meu coração. Mas Cristo não comprou somente a alma. Ele comprou o espírito e comprou o corpo. É por isso que Deus disse, sede santos como eu sou santo. E Paulo, escrevendo a Tessalônica, no capítulo 5, ele ora para que o Deus de paz conserve plenamente irrepreensível todo o corpo, toda a alma e todo o espírito até a volta do Senhor Jesus, não é, irmãos? Então, o padrão de perfeição, o padrão de santidade objetivo que a palavra de Deus nos mostra através das Escrituras. A pós-modernidade do espírito babilônico também ensina que os eventos bíblicos são mitos, poesias, fábulas ou lendas. Então, a criação, a queda, a ressurreição de Cristo, o dilúvio, na verdade são figuras poéticas para passar mensagem para as pessoas. Inclusive, como eles não conseguem negar ou comprovar que a ressurreição de Cristo é falsa, não tem como negar, não tem como provar que Cristo não ressuscitou, porque Jesus deixou várias provas de que a sua ressurreição era verdadeira. Inclusive ele passou 40 dias na terra, visitando 5 centenas de testemunhas oculares, porque quando Jesus ressuscitou, se ele fosse um filho mimado, ele dizia ao pai, pronto, eu fiz o que era para fazer, agora devolva tudo que é meu, para esse povo tudinho saber quem eu sou. Mas não, ele foi paciente, longânimo. Primeiro foi fazer uma visita logo para os que lhe abandonaram, porque quando ele se encontra com Maria, ele manda um recado que um dos evangelistas diz assim, avisa a Pedro e aos meus irmãos que eu estou indo para Galileia encontrar com eles. Se Jesus fosse um ser somente humano como nós, não tivesse o amor do Pai derramado nele, ele dizia assim, avisa aos meus irmãos, menos a Pedro, que eu estou indo lá para Galileia. Mas Jesus é Jesus, ele faz questão de ressaltar o nome de Pedro, porque com certeza, irmão, Pedro estava se remoendo em remorso, e quando chega o aviso, ele vem correndo com João, não é? E quando entra no túmulo, acontece algo interessante, porque ele encontra a túnica de Cristo dobrada, e Jesus trabalha no mínimo detalhe, porque uma das teorias que os judeus, os romanos, os céticos quiseram criar, além de que o corpo de Jesus foi roubado, eles criaram a teoria de que o corpo de Jesus foi destruído por feras. Aí Jesus, que é Deus, conhece o passado, o presente e o futuro, já sabia as historietas, os contos que iam criar dele, ele teve o cuidado de sair e deixar as vestes dobradas. Porque qual é a fera, um animal que vai devorar um corpo, mas deixou dobrar aqui a túnica, pelo menos, para depois usar como guardanapo, né? Então Jesus já deixou um sinal de que não foi nenhuma fera que tirou o seu corpo, mas foi o Pai
que cancelou a ânsia da morte de querer se apoderar do corpo de Cristo, porque Davi profetizou: não permitirás que o teu santo veja corrupção. E por que Cristo não veria corrupção e nenhum pecado? Porque ele é o sacrifício perfeito, claro, mas também por um detalhe. Porque a morte, ela se apodera de um corpo pela porta do pecado. Não é isso? O salário, a consequência do pecado é o quê? A morte. Então a morte só pode se apoderar de alguém pela porta do pecado. Só que ela ficou arrodeando o corpo de Cristo, salivando, me permita usar essa personificação. Agora eu me apodero, mas não encontrou, porque da cabeça a planta do pé era o Cordeiro imaculado. Aleluia, aleluia. E ela teve que voltar de baixa ré, e o Senhor ressuscitou vitorioso, irmãos. E ficou visitando várias testemunhas oculares. Inclusive Paulo disse: olha, eu sou uma delas. Fui o último a receber essa visita. A primeira foi uma mulher, porque Jesus é Jesus. Jesus não precisa de feminista para defender mulher, porque se tem alguém que defende a mulher melhor do que ninguém, é o Deus da Bíblia. Porque numa sociedade milenar oriental, a palavra de uma mulher como testemunho não se via. No tribunal, se a testemunha fosse mulher, nem levava, porque não se via. Não tinha validade o testemunho de uma mulher. Quem é que Jesus escolhe como primeira testemunha ocular da ressurreição? Uma mulher. Porque Jesus quebra os protocolos, quebra os paradigmas. Então, com todo respeito, feminista chegou atrasada, porque ele é que se importa verdadeiramente com a mulher. Não é isso? Quando Paulo, inspirado pelo Espírito, faz aquele encontro de casais, ou aquela palestra para a família de Efésios 5, e diz, porque a Bíblia não é subjetiva, é objetiva, e diz assim: as mulheres sejam submissas. A feminista diz: olha aí, ó, a mulher está embaixo, está sendo pisada. Não, essa submissão não é estar embaixo, não é estar atrás. Até porque Eva foi feita com adjutora, aquela que está ao lado, que complementa, não é isso? Só que quando fala para o homem, o chicote é mais pesado. Porque diz: vós maridos, amai a vossa esposa. Amor é subjetivo, não é? Você me ama, lhe amo, mas do meu jeito. Você nunca diz: não, eu amo por dentro. Não é? Porque tem gente que não tem declaração: não, eu amo, mas por dentro. Não me julgue, para não ser julgado. Mas Efésios 5, Paulo diz: maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. E para não ficar dúvida, que amor é esse que deu para a igreja? Se entregando a si mesmo por ela. Amor sacrificial. Então olha como Deus se importa com a mulher, não é isso? Então Cristo vai ficar fazendo visitas para mostrar que a sua ressurreição era verdadeira. E há um texto que eu acho que também tem que ser lido, 1 Coríntios 15, que Paulo fala que a ressurreição e a morte de Cristo é um evento central da fé cristã, não é isso? 1 Coríntios 15 e verso 13 e 14. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Então, para atacar o cristianismo, a ideologia pós-moderna diz que Cristo não ressuscitou. Que ele ressuscita no meu coração quando eu aceito ele como Salvador. E para não perder o espaço e destruir também a fé, eles também dizem que Cristo não voltará. Isso é um mito. Cristo volta no meu coração quando eu estou dando bom testemunho e resplandecendo a glória de Deus através da minha vida. Cristo voltou para o meu coração. E nós sabemos que isso não é verdade, porque a ressurreição de Cristo é a festa das primícias de Deus, não é isso? Pentecostes é a festa da colheita de Deus, porque nas primícias o agricultor trazia os primeiros feixes, apresentando ao Senhor, dizendo: o que vem aí é coisa boa. Aí Paulo pega essa festa do Antigo Testamento, repagina com um novo conceito da Nova Aliança e diz: Cristo é as primícias dos que dormem. Porque na visita que Jesus fez no inferno, para tomar as chaves da morte do inferno, só na visita que ele fez, uma parcela de gente ressuscitou. Porque Jesus é assim, a presença dele produz vida, né? E
Alguém até disse, alguns pregadores, que quando Cristo chega na tumba, no túmulo de Lázaro, ele faz questão de dizer o nome de Lázaro, porque eram túmulos familiares, né? Geralmente ficavam prateleiras, eram vários corpos ali familiares. Então, alguns pregadores até dizem que se Jesus chegasse na porta e dissesse, vem para fora, vinha tudinho. Então, por isso que ele foi específico. Lázaro, é só Lázaro agora, vem para fora. E eu até creio nisso, porque Jesus é a fonte da vida. E quando alguém diz que Cristo não ressuscitou, evidentemente busca atacar Cristo como o dador da vida, não é isso, irmãos? Mas Cristo ressuscitou, e a ressurreição de Cristo é provada também na vida dos apóstolos. Porque enquanto Cristo não ressuscita, só com o evento da morte de Jesus, os apóstolos estão trancados, com medo do Sinédrio, com medo do Império Romano, com medo da turba que gritou crucifica para Cristo. Então eles ficaram com síndrome do pânico, tudo escondido. Que evento foi esse que fez Pedro, que outrora disse diante de Anás e Caifás, eu não conheço esse homem. O evangelista diz que ele rogava até impropério, palavra de maldição, como assim, eu quero que um raio caia na minha cabeça se um dia eu andei com esse homem. Veja o que Pedro foi capaz de falar, não é? De medo de não dizer que queria ser com Cristo. Só que às vezes a gente ataca muito Pedro, mas Pedro foi quem ficou a noite todinha do julgamento ali naquele pátio. Porque quando Jesus sai, não é? É dito que ele cruza o olhar com Pedro. Então Pedro ainda foi o que ficou ali mais perto, a maior parte do tempo. Mas o que é que faz esse Pedro, que pedia que um raio caísse na cabeça, do que dizer que conhecia Cristo, lá em Atos 4 agora, diante do sumo sacerdote, dizendo, não, eu não vou deixar de pregar não, porque eu sei o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, e eu não posso deixar de falar não, eu vou falar, eu vou pregar. Este Pedro, que na primeira ameaça se escondeu, agora na segunda convoca um culto de oração e diz à igreja, vamos orar, porque eles estão nos ameaçando, mas não é orar para matar não, vamos orar para Deus nos dar ousadia e autoridade para a gente pregar ainda mais. E Atos 4 nos diz que tendo eles orado, moveu-se o lugar e começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. É o que falta em nós, é mais poder. Mas a fonte de poder está aberta. A fonte de poder continua emanando. O poder do Espírito Santo na vida da igreja é só a gente buscar, irmãos. Uma vida com Deus é uma vida cheia de poder. Então, o principal da igreja hoje é centralizar mais uma vez a pregação da morte e da ressurreição de Cristo. Não é isso? Eu fiz uma aliança com Deus. Sempre sou convidado para pregar aqui ou ali. E geralmente tem tema. Mas eu fiz com Deus um propósito. Quando não tiver tema, eu vou pregar da ressurreição. Pega ali Marcos 16, pega João 20, ressurreição. Pode ser culto que for. Ressurreição. Uma vez me convidaram para pregar em Alagoas, uma Assembleia de Deus, e era o encerramento da campanha do avivamento. Aí eu disse, tem tema? Tem não. Eu disse, então eu vou pregar a ressurreição. Aí preguei e Deus operou. Quando acabou o culto, o pastor é muito amigo, disse, irmãos, eu vou pedir perdão. Eu quero confessar o meu pecado. Quando o pastor começou a pregar, eu disse, meu Deus, culto de avivamento. Ele vai falar de ressurreição. É ceia, é? Veja. E Deus operou poderosamente na igreja naquela noite. Deus produziu um avivamento na igreja com uma mensagem simples sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Porque o que é que os apóstolos pregavam? Morte e ressurreição de Cristo. Veja Atos 2, veja Atos 3, veja Atos 4, veja Atos 10, Pedro na casa de Cornélio, Pedro diante do Sinédrio, Pedro diante dos varões israelitas que viram o fenômeno de Pentecostes. O que é que Pedro vai pregar? 10 passos para ter vitória, 3 segredos da felicidade, 2 motivos para você sorrir. Não, nada disso, irmão. Eu vou pregar para vocês, irmãos, Cristo ressuscitado. Quem quer aceitar Cristo? 3.000. Quem quer aceitar Cristo? 5.000. Na casa de Cornélio, Pedro nem queria ir. Foi preciso Deus aparecer na forma de uma revelação, chacoalhar o religioso Pedro, para ele ir na casa do gentil Cornélio. Quando chegou na casa de Cornélio, Cornélio disse, varão Pedro, essa madrugada eu estava orando, recebi a visita de um anjo. Acho que Pedro disse, rapaz, o homem é mais crente do que eu. O homem está tendo até visão.
reuniu a casa de Cornélio e começou a pregar o quê? Corinho de fogo, sapato de fogo, candeeiro da vitória, feijão do milagre, não. Cristo morto e ressuscitado. Irmãos, abra aí a sua Bíblia para ver que não sou eu que estou falando. Em Atos 10, nós precisamos falar, pregar, cantar. Cristo morreu, ressuscitou e está vivo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Ainda que o mundo diga que isso é mito, que isso é lenda, isso é a verdade central do Evangelho. Mas veja aí Atos 10, versículo 40, Pedro está pregando. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Pedro está pregando sobre a ressurreição de Cristo. Aí vê o que acontece no verso 44, quando a igreja está pregando a palavra, quando a igreja é compromissada com o Evangelho, Deus opera sinais e maravilhas. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam o corinho de fogo, todos que ouviam a profetada da vitória, todos que estavam marchando e cortando o laço, não, caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Quer receber o poder? Palavra. Quer sentir Deus? Palavra. Quer viver a glória de Deus? Palavra. É a palavra, irmãos, que produz tudo isso no meio da igreja. Não é? Tem aqueles pregadores que dizem, neste momento vai acontecer algo surpreendente, e não acontece nada. Eu estou sentindo que agora você vai sentir algo, e a pessoa não sente nada. São as pessoas que agendam a ação do Espírito Santo. Daqui a 3 minutos, esse banco vai tremer. Não treme nada, porque a ação de Deus não é agendada. Aleluia. A igreja que ora, a igreja que tem compromisso com a palavra, ela vive Atos 2, de repente. Que de repente é esse? É o de repente na vida de quem estava envolvido na oração, na vida de quem estava envolvido no jejum, de quem estava envolvido na devoção. Eles estavam, irmãos, tão envolvidos que nem perceberam quando de repente o vento impetuoso soprou, línguas repartidas de fogo foram distribuídas e todos foram cheios do Espírito Santo. Não precisa de modismo, não precisa de show, não precisa de um kamehameha pentecostal. Quando eu fizer assim com a minha mão, você vai sentir algo. Aí a pessoa não sente nada e diz, Deus, será que sou eu o incrédulo? Será que sou eu o não regenerado, que eu não senti nada? Mas não é, irmãos. São homens que querem controlar o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que quer controlar homens. Ele controla a tua vida, irmão. O Espírito de Deus não quer só residir, ele quer presidir. Ele não é residente, ele é presidente da igreja e da minha vida e da tua vida. Precisamos mais de Deus, eu preciso mais desse Deus em mim. Mas Pedro, enquanto pregava, o Espírito caiu sobre todos aqueles e foram cheios do Espírito Santo e depois foram também batizados em águas. Então a pregação do Evangelho do Senhor Jesus, os eventos bíblicos, criação, queda, dilúvio, morte e ressurreição de Cristo, retorno de Cristo para buscar a igreja, retorno glorioso, parousia, isso não são mitos, não são lendas, não são poesias, isso são fatos históricos e espirituais que fundamentam a nossa fé. E por último tem o sentimento religioso, né? O quinto ponto que também o liberalismo teológico pós-modernista quer destruir. E nesse último ponto do sentimento religioso, existe aí a mudança do individual para o plural. O mundo agora é plural, não é isso? E uma desses efeitos desse pluralismo é a promoção do ecumenismo. E nós temos que ter muito cuidado, porque Deus não promove o ecumenismo. Eu já falei aqui ontem de João 14, não é? Aí o mundo, quando nós pregamos João 14, nos chama de exclusivistas. Mas olha como o mundo é contraditório, o mundo pós-moderno. Eles são os que mais defendem a diversidade. Eles promovem uma diversidade tão louca, que depois eles que gritam que querem a diversidade, começam agora a reivindicar por igualdade. Vê que loucura. Agora o Deus da Bíblia,
o Deus de Atos é o Deus que promove a verdadeira diversidade, que não gera pluralidade, mas gera unidade. O que é que diz 1 Coríntios 12? Vamos ver, vê como Deus é lindo. Deus não é plural para ser uno. Deus promove diversidade, mas a diversidade de Deus desemboca em unidade, diferente do que o mundo faz. Vê aí 1 Coríntios 12, irmãos, nesta terça teológica. 12:14. Ora, há diversidade de dons, diversidade, mas o Espírito é o mesmo, um só, unidade. Verso 5. Há diversidade de ministérios, diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de serviços, uno no senhorio. E há diversidades de operações, de poderes, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Deus que honra o individual, mas os une numa diversidade que promove unidade. O que é que o mundo plural pós-moderno diz? Eu sou a igreja. Eu não preciso da igreja. Eu tenho a minha comunhão com Deus. Não toque em mim que você se queima. Não mexa na minha espiritualidade. Não congrega, não comunga, não converge, mas quer ser chamado de igreja de Deus. E não existe igreja de Deus, eu e Deus. Existe nós e Deus. Porque nenhum corpo é joelho e cabeça, cotovelo e cabeça. Se uma mão chegasse aqui agora de noite, sentasse aí do seu lado, você ia se levantar. Misericórdia, Pai, o que é isso? É uma aberração. E tem gente que é só a mão e diz eu e Cristo somos a igreja, nada disso. Todas as figuras de linguagem para a igreja falam de uma diversidade que é promovida, gerando uma unidade. São ovelhas de um pasto. Tem um pastor. Membros de um corpo. Tem um cabeça. Tesouros de um depósito que tem um administrador fiel. Pedras de um edifício que tem um arquiteto e uma base, uma pedra só angular. Galhos de uma videira que tem um agricultor, um lavrador, que é o Pai. Então, o mundo pós-moderno tem entrado na igreja. Congregar não. Eu e Deus, a gente se resolve. Estou aguardando o arrebatamento. Vou subir só. Vai ter uma sala VIP para mim lá. Não quero me envolver com ninguém. Quem dá trabalho, até no céu. Então não vai conseguir viver com quem no céu. Porque se não consegue congregar nem conviver com ninguém aqui, quando chegar lá em cima vai dizer, mas irmão, tu viesse. Ei, irmão, eu estava pensando que ia ficar livre de ti. Então é bom começar a se acostumar e convidar o Pai para colocar a argamassa entre as pedras, para que este mosaico forme uma imagem só, e a imagem que aparece é a imagem da glória de Deus. Então nós não precisamos promover o ecumenismo, porque entendemos que o caminho para a eternidade passa tão somente por Cristo Jesus. Vamos encerrar citando Atos 4:12. Irmão, esse assunto é muito bom. Eu amo esse assunto. Atos 4:12. Eu queria que toda a igreja declamasse este versículo de maneira uníssona. Quando alguém disser assim, isso é exclusivismo, você vai dizer, não, isso é evangelho. Isso é intolerância, você vai dizer, não, isso é misericórdia, é graça de Deus. Vamos lá, todos juntos? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Louvado seja Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador das nossas vidas, não é? Não devemos apresentar Cristo apenas como Salvador, mas também como Senhor, não é? Às vezes estou evangelizando, evangelho pessoal,
Aceita Cristo como Salvador? Claro, eu me amo. Eu amo Ele, Ele me ama. Ele já me salvou, eu digo ok. Mas Ele é Senhor da sua vida? Aí, entala. Oi? Eu digo, é aí onde eu vou entrar. Porque antes de Salvador, Ele é Senhor. Vamos ter Cristo como Salvador e como Senhor, e vamos proclamar ao mundo Cristo como Salvador e como Senhor, reconhecendo que a Bíblia é a única fonte da verdade absoluta de Deus. Amém, igreja? Parabéns pela centralidade da palavra aqui em vosso meio, não é? Talvez nesta noite ninguém se arrepiou, ninguém sentiu um abano de uma asa de um querubim, mas isto é arma de Deus para vencermos as astutas ciladas do diabo e, havendo feito tudo, ficar firme, porque a luta de Deus não deixa ninguém degolado, desmiolado, desdentado, porque tem luta quando você termina, não sobra nada, só o farrapo. Mas quem está com a armadura da palavra, luta e, havendo feito tudo, no final, fica firme, viu? Não fica lá desmiolado. Que é isso, irmão? Foi a luta, irmão, não sobrou nada, não. Nós vamos prevalecer, nós vamos vencer. E quando esta terra estiver insuportável, Cristo vem e busca a igreja para se alegrar com Ele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.